Açúcar, farinha e cocaína. Três pós brancos que transformaram a humanidade. E você sabe o que vicia mais? Açúcar. Açúcar é um carboidrato simples. Esse nome já diz porque a molécula facilmente atravessa a corrente sanguínea e vai para o teu cérebro e tem um efeito explosivo, geralmente de muito prazer. Então a fonte do açúcar na humanidade, ou adquirir açúcar com mais facilidade, talvez tenha mudado a nossa forma de viver em comunidade. Alguns cientistas dizem que o nosso córtex cerebral, que é aquela parte mais superficial do cérebro, eu já falei aqui que o cérebro ele é uma massa de neurônios, de 80 bilhões de neurônios, onde os corpos dos neurônios se aglomeram no córtex ou nos núcleos, e a substância branca é formada pelas células da glia, que significa cola, e axônios, que é a cauda desse neurônio. Então, talvez o que tenha nos transformado em super primatas, ou um ser humano cognitivamente adaptado que nós somos hoje, é talvez a ingesta de nutrientes de maneira mais fácil, entre eles o açúcar. O açúcar e esses nutrientes, eles têm que ser extraídos de animais enormes, como por exemplo um gorila, durante todo o dia. Por isso que dificilmente você vê o National Geographic e você vê um gorila sem comer. Ele está lá sempre comendo alguma coisa, né? Porque aquele corpão está precisando de nutriente. A gente consegue ficar bastante tempo em jejum. Por quê? Porque a extração de nutriente nossa após a descoberta do fogo é muito mais fácil. E depois da descoberta do fogo, talvez um grande passo para a humanidade tenha sido a industrialização do alimento. E a gente conseguir fazer uma estratificação dos seus componentes. Então, o açúcar, a farinha e até a cocaína são extratos, são retiradas após muitos processos do que era algo composto. Então, o que a gente tem hoje como uma facilidade, no passado talvez tenha sido útil, porque o alimento não chegava de uma forma simples para várias pessoas, hoje é um grande problema. Hoje as pessoas morrem mais de obesidade do que de inanição ou falta de alimento. Morrer de obesidade é porque as escolhas do que comemos têm sido cada vez pior, baseada só no prazer. E geralmente esse prazer significa açúcar refinado. Esse açúcar refinado tem transformado a vida de muita gente, principalmente os que adoecem pela quantidade exagerada de açúcar. Os diabéticos. Os diabéticos, que são conhecidos por terem uma quantidade muito grande de açúcar no corpo, o açúcar é tão importante, é um sensor para o cérebro tão exato que o cérebro praticamente só consome essa molécula. Ela consome também corpos cetônicos provenientes de gordura, mas isso é assunto para alguma outra conversa. O açúcar, que deixa o cérebro tão agitado e ativa outras células do nosso corpo, ele, se tiver baixo, pode te matar, levar ao coma. Se tiver alto, pode te matar, levar ao coma. Então você precisa realmente ter níveis glicêmicos, níveis de açúcar dentro do normal. O que eu quero falar para você é: escolha melhor o que você come para você viver mais. Caso contrário, você vai adoecer, e geralmente por excesso de açúcar no sangue. Esse excesso de açúcar nós chamamos de diabetes. Você já pode nascer sem a capacidade de absorver açúcar. Isso nós chamamos de diabetes do tipo 1. Ou você pode ter hábitos tão nocivos alimentares e falta de atividade física, por exemplo, que você adquire uma outra diabetes, que é a diabetes do tipo 2. O que eu quero que você entenda é o mecanismo como o açúcar ele dispara essas sensações de prazer no seu cérebro e como ele é captado pela célula cerebral, pelas células musculares ou pelas células hepáticas. Ele é captado por um transportador de glicose, que nós chamamos de GLUT, justamente do inglês Glucose Transporter. Eu tenho vários GLUTs na célula.
Eles são separados pela sua forma, identificado por números. Então a gente vai falar do GLUT4, por exemplo, que está no músculo. O GLUT4 é uma proteína. Proteínas são atores que ora atuam dentro da célula, ora atuam na membrana da célula ou atuam na corrente sanguínea, comunicando uma célula a outra. Então, quando você tem uma quantidade grande de açúcar no sangue, há um sensor, uma proteína, que identifica essa quantidade de açúcar no pâncreas e libera um outro ator, um outro soldado pequenininho, um peptídeo. Eu quero falar para você que não é da área da saúde. Peptídeo é uma pequena proteína. Essa pequena proteína é capaz de sinalizar um receptor, também proteína, no músculo, e esse receptor modifica a estrutura interna da célula muscular de tal forma que acorda esse GLUT que estava descansando lá dentro. Grave esse nome, GLUT. É ele que, uma vez ativo, vai para a membrana da célula e capta o açúcar. Isso é o normal, tá bom? Esses 3 estágios: alta de açúcar, sensibilidade do pâncreas, liberação da insulina, chegada da insulina no músculo, mudança da célula e a sinalização do GLUT captando açúcar. Óbvio que deu mais do que 3 passos, né? Mas eu não vou detalhar aqui a bioquímica para vocês. Eu quero que vocês entendam que a biologia ela é linda, linda. E se eu entendo a biologia, eu consigo manipular a biologia. É só por isso que a gente faz ciência, para entender e mexer depois. Então, uma vez que a gente sabe como que o açúcar é transportado para dentro da célula, a gente vai agora ajudar as pessoas que não conseguem transportar açúcar direito para dentro da célula. Antigamente, a gente matava o porco, tirava o pâncreas dele, purificava a insulina e dava para as pessoas. Isso causava algumas rejeições, porque as proteínas não eram exatamente idênticas. Hoje a gente consegue pegar o DNA que faria a insulina, colocar ele numa planta, a planta vai fazer as proteínas dela e também vai fazer a insulina humana. Você consegue extrair a proteína humana que foi feita numa planta e dá para o ser humano agora, sem rejeição. A ciência é linda. Então, quando você toma insulina externa, você está tomando, na verdade, anos e anos de pesquisa, de perguntas e de estudo que pesquisadores se debruçaram para trazer cura para diabetes. Só que estudos recentes mostram que diabéticos do tipo 2 conseguem viver sem insulina exógena. Ficar se furando o tempo todo é muito ruim. Sabe como? Exercício, atividade física. Foi comprovado que o mecanismo para o exercício melhorar a captação de açúcar é porque o exercício por si só faz o efeito que a insulina faria, que é sinalizar para o GLUT e para a membrana. Então você pode ter membrana cheia de GLUT de 2 formas. Com a sua insulina endógena, que você faz. Se você for diabético e tem pouca insulina sendo fabricada, ou os receptores não estão sensíveis à insulina, você vai ter que tomar muita insulina a ponto de sacudir esses receptores, essas proteínas, e captar açúcar. Ou você faz exercício. Eu espero que essa notícia tenha realmente te animado, ou animado você a começar uma atividade e ver que você produz o seu próprio remédio. Hoje está sendo estudado um sensor artificial que vai disparar a insulina automaticamente na sua corrente sanguínea. É denominado de pâncreas artificial. É uma microagulha com um sensor na ponta capaz de perceber que sua açúcar está muito alta e disparar sozinho insulina, sem você precisar ficar fazendo rechecagem, furar o dedo todo o tempo. E o mais legal é que esse sensor, ou esse pâncreas artificial, como ele é conhecido, ele é inteligente. Então ele começa a perceber quando a sua açúcar aumenta depois que você come, como ela diminui depois da atividade física, como ela se comporta depois do sono. Então ela começa a entender, antes mesmo de você ter uma alta de açúcar, uma baixa de açúcar, ela libera a insulina. Assim você não tem picos de hiperglicemia ou hipoglicemia. É mais uma vez um avanço da ciência.
A diabetes, ela é do tipo 1, do tipo 2 e recentemente um grupo aqui do Brasil colaborou muito com isso. Foi identificada a diabetes do tipo 3. O professor Sérgio Ferreira e a Fernanda De Felice da UFRJ caracterizaram que, além de outros danos celulares que acometem o cérebro e geram o mal de Alzheimer, esses danos também se dão nos receptores de insulina no neurônio, caracterizando o Alzheimer como um tipo de diabetes. E a insulina, principalmente a insulina inalada, que chega muito rápido ao cérebro, vem sendo estudada como um agente de reformulação da captação de açúcar no cérebro e reduzindo os sintomas do Alzheimer. É mais uma vez uma esperança para a gente. Nada substitui a atividade física para o cérebro. Essa atividade física, ela libera fatores que nós chamamos de fatores neurotróficos no cérebro. Por exemplo, uma substância com a sigla BNDF. Essa sigla, ela, só para resumir, que há a liberação de substâncias que fazem com que brotos de botões sinápticos, como se fosse novas portas de comunicação em um neurônio, aumente. E o dendrito desse neurônio, como se fosse braços, também aumente. Ou seja, você aumenta a comunicação de uma célula nervosa com o exercício físico. Ele está relacionado com a longevidade do cérebro. Ele está relacionado com a sua longevidade. A atividade física aumenta uma partezinha do DNA chamado de telômero. Não deixe esse telômero ser consumido por inibir a enzima que o destruiria. E quanto maior esse telômero, essa cauda do DNA que a gente tem, mais jovem a gente fica. Então você pode ser uma pessoa de 40 anos com um telômero de 60. Ou você pode ser uma pessoa de 80 anos com um telômero de 40. Depende das suas escolhas. Principalmente o que você come e a quantidade de exercício que você é disciplinado a fazer. E eu espero que você se cuide. Porque se cuidando, você vai poder cuidar de muito mais gente. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa aula, com essa conversa. Se tiver alguma dúvida, põe aqui no comentário uma sugestão de tema, qualquer tema que envolva autocuidado, o cérebro, as questões de comportamento. Eu gostaria de conversar com você, tá bom? Um abraço. Olá, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Toda semana tem uma palavra de fisioterapia, ciência e comportamento para você.